Então, dando continuidade, na última aula, no nosso aplicativo FDP, nós fizemos a calculadora, né? E nós queremos, nós mostramos, na verdade, o resultado em uma outra tela. Tá? Então nós temos aqui uma tela, né? A tela principal e a tela de resultados. Onde na tela de resultados nós apenas imprimimos o cálculo. Da mesma forma que estava vindo na primeira tela, na tela inicial, nós fizemos o quê? Levamos para uma segunda tela e mostramos esse toast aqui. Ó. Só que perceba que esse resultado, ele não tem nenhum layout vinculado a ele. Então, ou seja, ele só é uma activity, né? Nós não criamos nenhum layout para ele. Mesmo assim, ele funcionou, né? Fez o seu trabalhinho de exibir mensagem. Então, só lembrando aqui o aplicativo, como que ele está. Nós colocamos dois campos, fizemos uma soma, e essa soma é o que? Ela foi processada numa outra tela, na telinha de resultado. Então nós vimos o que? A passagem de parâmetros. Então a passagem de parâmetros ela funciona assim, nós temos Activity A, né, nós fizemos uma Activity A, está aqui uma Activity A. Ela faz o que? Monta alguns parâmetros, que a gente chama de bundle, né? Fizemos aqui um bundle de parâmetros. E a Activity B, ela recebe esses parâmetros. Ou seja, da Activity A, nós passamos para a Activity B todos os dados por meio do bundle. Eu até brinquei e falei bundle de parâmetros. Então, só que aqui no layout, no segundo layout, na segunda Activity, não tem nenhum layout, nós só mostramos o toast. E se a gente quisesse colocar um layout para imprimir, deixar isso impresso na tela, né? Então é simples, basta nós criarmos um layout, né? Bastaria a gente criar um layout, uma telinha, aqui no pacote de layouts. Eu estou na perspectiva de projeto, vamos na perspectiva Android aqui, ó. Olha só, eu venho aqui em layout. E aqui dentro eu crio um layout conforme necessidade, com os componentes que eu quiser. Então eu venho aqui e coloco aqui, por exemplo, New, Layout Resource File, e vou colocar aqui, ó, resultado. Façam comigo, por favor. Resultado. Então esse arquivinho resultado é o nosso layout. Tá? Então eu vou aproveitar esse arquivo e vou apresentar um outro modelo de layout para vocês, tá? Que é o Linear Layout. Então nesse momento nós estudamos, até agora, no principal, se você observar o main, ele está com um layout relativo. Ou seja, um componente ele está alinhado ou posicionado com relação a outro componente. Então nós temos aqui um campo Edit Text, um outro campo Edit Text, e esse de baixo está alinhado com relação ao de cima. Onde nós colocamos aqui a propriedade de alinhamento, below, colocamos lá, esse layout está abaixo do Ed 1. E assim nós alinhamos um com relação ao outro. O outro ele está right, né? Esse botão está right ao BT somar. Esse outro botão está right ao BT multiplicar. Ele está right ao BT subtrair. Esse botão está right ao BT multiplicar. E assim vai. Um botão, um elemento está posicionado com relação ao outro. Esse está right desse. Esse está right desse. Esse está right desse. Certo? Ambos estão below desse. E esse está below desse. Beleza? Então assim, esse é o layout relativo. Você tem que ficar dizendo onde que as coisas estão com relação a outras coisas. Onde um componente está com relação a outro componente. Bom, agora o próximo layout, quando nós vamos mostrar o resultado, nós vamos trabalhar com Linear Layout. Tá? Então, o Linear Layout ele já funciona diferente. O próprio nome já diz, ele é um layout linear, em formato de linhas. Ou seja, eles vão estar ou empilhados ou enfileirados. Um dos dois. Tá? Se ele tiver com alinhamento horizontal, eles vão estar enfileirados, um à esquerda do outro. Se ele tiver na horizontal, um embaixo do outro. E na vertical, um do lado do outro. Na vertical vai estar enfileirado, na horizontal vai estar empilhado. Tá? Vamos ver isso na prática. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, eu vou colocar aqui no horizontal, vou colocar um componente. Eu quero mostrar o resultado. Então eu vou colocar um text view. Um text view.
e vou colocar a largura dele. Vou pedir para ele ocupar o espaço todo da tela, do container maior dele, que é o Linear Layout. Vou falar para ele ficar Match Parent, ou seja, ele vai ocupar o tamanho do pai dele. Quem que é o pai do Text View? É o Linear Layout. E como o Linear Layout ocupa toda a largura da tela do celular, então esse daqui vai acompanhar a largura dele. Esse esticou o máximo, esse vai esticar também o máximo desse. E assim vai. A altura, nós vamos colocar apenas o Wrap Content, para ele ficar da altura do texto, apenas. Tá? E aqui nós vamos chamar esse cara, o ID dele vai ser resultado. Então, mais, mais ID, vocês lembram o que significa isso aqui? O que ele está fazendo nesse momento? Lembra da classe R, que eu falei do Android? Então, esse mais ID, ele está criando o quê? Um identificador dentro da classe embutida da classe R. Lembra a classe R, que tem uma coleção com todos os inteiros, referente a todos os componentes visuais. Essa é a classe R. Então, esse mais ID está dizendo, crie numa classe interna chamada ID, uma chave, que eu vou dar um identificador para esse cara, que vai ser text view, vai ser text v, vamos chamar esse text v, vamos chamar de tv resultado, underline resultado. Text view resultado é o nome que eu dei para esse componente. Tá? Lembrando que isso aqui vai ser gerado um ID para ele, um identificador para ele daquela classe R. Tá? Beleza. Para que a gente possa depois acessar ele via classe R dentro da classe Java. Então nós temos aqui o TextView. E se eu quisesse colocar um texto nele seria TextView resultado. Resultado. É o que nós queremos que apresente lá. Resultado. E um outro TextView que é onde vai aparecer de fato o resultado. Um é só o rótulo. Vai aparecer resultado, 2 pontos, por exemplo. Um vai ser assim, ó, resultado, 2 pontos. Esse aqui vai mostrar, por exemplo, resultado vai ser 30. Resultado vai ser 40. É o resultado do cálculo. Um é para legenda e outro é para, de fato, imprimir o resultado. Tá? Então eu vou chamar isso aqui de TV resultado, sei lá, TV label, vamos chamar assim, e esse aqui de TV resultado mesmo. Um fica como label, como rótulo, tá? E o outro fica como, de fato, o que vai mostrar o resultado. Os dois são apenas visualização. Tá? Então, perceba que um ficou em cima e o outro vai ficar embaixo. O alinhamento, ele está assim, ó, um em cima e outro embaixo. Existe uma orientação para esse layout. Tá? E a orientação para esse layout é vertical. Se eu colocasse orientação horizontal, então nós teríamos o que aqui? Um do lado do outro. Aí nós temos um conflito de ideias que nós colocamos aqui. Nós falamos que os dois vão ficar match parent. Né? Os dois vão ocupar a largura. Então ficou o primeiro prevaleceu o segundo. Então tá inconsistente essas propriedades aqui de largura, já que os dois vão ficar numa mesma linha, um ao lado do outro. Então, vamos supor, se a largura fosse wrap, olha só, wrap, talvez faria mais sentido nesse caso. Né? Ficaria um à esquerda e outro à direita. Os dois ocupam só o espaço necessário para o texto, somente isso. Mas, se fosse assim. Tá? Agora você fala, não, eu quero em cima e embaixo, então eu volto à ideia do match parent, eles vão ocupar o espaço todo. Porém, a orientação vai ser vertical agora. E agora fica um embaixo do outro e eles vão ocupar o máximo de espaço que eles puderem. Vai ficar assim. Aí. Um vai ficar aqui. Perceba que o azulzinho quer dizer o match parent, está selecionado ali. E aqui embaixo. Entenderam? Aí beleza. Aí agora, com esse layout feito, né, com esses dois componentes identificados, eu posso manipular eles e controlar eles através da Activity. Então nós vamos na Activity, na classe Java, que controla essa tela, e vamos definir que esse vai ser o layout que ele vai controlar. Então essa Activity só é uma Activity, um objeto que é capaz de gerenciar um layout, porém ele não está gerenciando ninguém ainda em XML. Nós vamos carregar o layout que ele vai gerenciar, através do setContentView. Aqui nós vamos identificar o nosso layout, que chama resultado,
r.layout.resultado. Aqui nós fizemos uma referência a esse XML, ao XML que contém esses componentes visuais. Fizemos um link para ela. Beleza, uma vez que nós fizemos um link, nós queremos o que agora? Colocar conteúdo dentro de seus elementos de visualização. Então eu preciso, se eu quiser controlar esse label, eu posso carregar ele lá dentro da Activity, mas nós não queremos controlar ele. Se eu quiser controlar esse daqui de baixo, nós carregamos lá de dentro. Qual dos dois nós vamos controlar? O de baixo. Por quê? Porque nele nós vamos imprimir um valor. Então esse texto aqui inicial, ó, ele vai desaparecer. Esse texto vai desaparecer, porque ele é dinâmico. Ele vai vir de uma outra Activity que vai setar nele. Beleza? Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos acessar. Deixa eu mandar visualizar aqui as linhas. Aí. Carregamos o layout. Aqui nós estamos mandando imprimir através do toast, aquela mensagenzinha, né? Abre, fecha. Nós não queremos mais isso. Vou apagar essa linha. Vou pôr um comentário. Nós queremos agora acessar um componente gráfico que está lá na tela e colocar dentro dele o resultado do cálculo que nós já temos aqui. Tá? Então nós vamos acessar como? Como faz para acessar um componente da view? Find view by ID. E o que eu coloco aqui? R.id. Como que chama o cara lá? TV resultado. Esse cara aqui, ó. Esse cara que nós acessamos. Agora, o find view by ID me retorna o quê? Um objeto de que tipo? View. Então, um objeto tipo view. Então, eu poderia ter um view aqui como resposta para acessar o componente, ou já colocar o tipo mais específico. Qual que é o tipo específico? Ou seja, qual que é o tipo desse cara aqui? Ó? Text view. Então, para cada elemento, para cada tag, nós temos uma classe que corresponde ao componente. Então, nós vamos colocar o que aqui? Text view. Vou chamar de TV resultado. Vamos colocar assim. No XML, normalmente a gente coloca assim, ó, meio que padrão no Android, você visualizar os nomes assim, com esses underlines, assim, lá dentro do XML. Mas dentro do Java aqui, normalmente a gente coloca camel case mesmo. Tá? Vou importar aqui o TextView, é o widget do Android. Então quer dizer que eu acessei aquele componente, eu tenho que fazer uma conversão, porque esse componente, find view by ID, ele retorna uma view, tudo é view. Um botão é uma view, um text view é uma view, um edit text é uma view, todo mundo é view. Só que quando eu falo find view by ID, ele me retorna como view. E como eu quero trabalhar uma view específica, eu tenho que fazer o que aqui? Uma conversão. Né? Então eu tenho que fazer um text view aqui. Ó. E aí beleza, agora nós temos aqui quem? O componente onde nós queremos imprimir. Então eu coloco aqui TV, resultado, ponto, set text, e aqui eu coloco o texto que eu quero colocar lá, que eu quero imprimir na tela. Qual é a variável que eu vou colocar aqui agora? Nesse caso é o cálculo. Nesse caso é a variável cálculo que eu vou colocar lá dentro. Aí ele vai perguntar, pô, mas eu não tenho nenhum text, set text esperando double como parâmetro. Então eu converto para toString para que ele possa ser levado para a tela. Então, se nós rodarmos esse app agora, vou rodar ele no celular mesmo, abrindo ele aqui no celular. Pronto, carregou o aplicativo, vou digitar aqui 10, aqui vou digitar 20, ok, vou mandar somar. Ele me levou para uma outra tela contendo o resultado. Perceba que ele me levou para uma outra tela contendo o resultado. Tá? Eu poderia até deixar ele grandão assim na tela se quisesse, mas levou para uma outra tela. Aí nós queremos fechar essa tela, clicar no botãozinho, fechar a tela. Tá? Então quando nós fizemos a primeira tela, a tela 1, e ele chamou a segunda tela.
Então, o que ele fez? Ele empilhou essa activity. Essa activity está em cima da outra. Tá? Ele colocou uma em cima da outra. Se eu fechar essa activity, colocar um botãozinho aqui e mandar fechar, dar um comando finish, o que vai acontecer? Ele vai matar essa activity da memória e a de baixo vai aparecer. Então, lembrando do ciclo de vida das activities, aqui o método onResume vai ser executado. Então, se a gente olhar lá na nossa apostila, abre a apostila aí na página 23, que nós vamos lembrar aqui do ciclo de vida da activity. Né? Então, nós temos aqui, quando a activity é chamada, a primeira activity, nós chamamos 3 estágios, né? OnCreate, OnStart e OnResume. Ela está ali, disponível para o usuário, está visível para o usuário. Quando nós carregamos uma activity por cima dela, a activity de cima, ela também vai ficar OnCreate, OnStart e OnResume. Porém, a activity de cima, nós vamos matar ela. Então ele vai entrar nesse OnPause, OnStop e OnDestroy. Ele vai ser eliminado da memória, aquela de cima. E quando ele voltar para de baixo, qual desses métodos serão executados? O OnResume, ele volta a ser executado. Então, se você quiser fazer qualquer coisa no momento em que a activity de cima foi encerrada, por exemplo, eu quero limpar o meu formulário. O formulário está todo preenchido, e aí carrega uma activity em cima. Quando fecha a activity de cima, eu quero limpar o formulário de baixo, por exemplo. Então, no OnResume seria um bom lugar para fazer esse tratamento, se a gente quisesse. Tá? Que quer dizer que quando carrega a tela, ele vai limpar o formulário toda vez. A gente pode até tentar fazer isso aí, para mostrar. Então, vamos abrir aqui. Vamos colocar um botãozinho fechar no layout. Tá, então, agora o que nós vamos fazer? Perceba uma coisa interessante. Eu quero colocar um botãozinho fechar, né, no layout resultado. Então, o que eu vou fazer? Qual que é o componente que eu coloco aqui no layout resultado? Um botãozinho fechar. Então, vou pôr um button. Então, acompanhe comigo aqui. Um button, certo? Qual que é a largura? O que eu vou pôr na largura aqui? Match ou wrap? Por que o wrap? Só o tamanho do texto. O tamanho do texto é o suficiente para mim. E agora? Por que o wrap? Porque envolve apenas o conteúdo do botão. Beleza. Agora, eu quero colocar aqui um texto ok, né? Então, text ok, para ele sair da tela. Fechar. Vamos por fechar. Vai ficar mais fácil. Tá? Esses textos, tá vendo? Eles normalmente não ficam assim, dentro do atributo text direto. O que nós combinamos? Que esses textos vão ficar onde? Dentro do XML de string, separado. Por quê? Porque ele não vai ficar aqui dentro dos próprios componentes, eles são separados em um arquivo string só para isso. Por uma questão de reutilização desse mesmo texto e por uma questão de internacionalização. Você quer fazer o seu aplicativo trocar de idioma, então ele tem um arquivo de string só em português, um arquivo de string só em inglês, só em espanhol, e aí fica fácil de manipular isso aí. Se o texto ficar preso dentro do componente, você não consegue ficar trabalhando questão de idioma dentro dele. Tá? Então essa que é a vantagem. Como que coloca esse texto lá dentro do string? Por atalho. Alt Enter, aí Extract String Resource. Então coloca aqui. Qual vai ser a chave que nós vamos dar para ele dentro do arquivo de strings? Normalmente é o mesmo nome dele, olha só. Aqui ele chama resultado, então a gente põe resultado. Resultado. E ok. Aí ele vai criar uma chave resultado que vai buscar lá do arquivo de string, que nós já fizemos. Se eu segurar o Ctrl aqui, perdão. Se eu segurar o Ctrl aqui, ele vai me levar lá. Aí perceba, esse é o arquivo de string que tem chave, valor, chave, valor, chave, valor, chave, valor, chave, valor, tudo chave, valor, tudo aqui centralizado. Voltando para o resultado, o fechar nós também queremos jogar dentro do string. Como faz? Alt Enter, Extract Resource. O que eu vou colocar aqui? Fechar é o nome da minha chave. E o valor também vai ser fechar. Olha só. Só que perceba que o fechar do valor, ele é com F maiúsculo. Né? E o fechar da chave é com F minúsculo. Beleza? Então ficou assim, chave e valor. Então, só para relembrar desse detalhe, deixa eu só verificar aqui o que eu fiz. Eu azedei aqui o código. Peraí. Beleza. Beleza. Mas o botão fechar em si, o que ele faz?
Ele finaliza. Então, como que eu vou fazer aqui para carregar o botão fechar? E para colocar uma ação nele? Como que eu faço para carregar o botão fechar aqui? Como que eu fiz para carregar o text view? Então, find view by ID. Assim como qualquer elemento de tela que você queira gerenciar através do Java, você vai ter que fazer o find nele. Você vai ter que localizar ele, carregar ele, identificar ele, e aí sim você programa ele. Então aqui, ó, eu não quis programar o text view, eu não quis colocar um resultado dentro daquele componente. Então a mesma coisa nós vamos fazer com o botão, né? Então button, vamos chamar de bt fechar. E vou colocar aqui button, aí find view by id, r.id, ponto. Como chama o botão fechar? Nós demos um nome para ele? Não demos, né? Então vamos dar um nome para ele aqui, ó. Lá no layout, ó, nós não demos um nome para ele. Tá vendo? Um ID para ele, perdão. Então vamos lá, arroba mais id é o padrão para dar o nome o ID do componente. Então eu coloco o que aqui? BT fechar. Assim, usando esse padrãozinho underline aqui, que é muito utilizado no Android, na parte de layout, XML. E aqui a gente coloca o BT underline fechar. Underscore, né? BT underscore fechar. Beleza, e agora? Eu quero programar um evento nele. O BT fechar ponto set on click listener. O onClick listener me permite passar um objeto anônimo que possui o método, a implementação do onClick. Então isso aqui é uma implementação anônima da interface chamada onClick listener. Então eu venho aqui, dou new onClick listener, e ele já me traz o método não implementado onClick. E aqui eu digo o que esse botão vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai finalizar a activity. Finalizar a activity. Tá? Esse finish, ele veio da onde? Ele veio daqui, ó, da classe base activity. Ele vai fechar a activity. Tá? Se nós quiséssemos mostrar o log, no log, aquele ciclo de vida, tá vendo? On start, on create, on start, on resume, tá vendo? On pause, on stop, on destroy. Se nós quisermos colocar isso aqui visualmente dentro das activities, ficaria bem interessante. A gente poder imprimir o que está acontecendo na activity de baixo e o que está acontecendo na activity de cima. O ciclo de vida da activity de baixo e o ciclo de vida da activity de cima. Entendeu? Então, olha só, nós colocamos aqui, no onCreate do resultado, ó, quando o onCreate for carregado, nós colocamos aqui um log dizendo, ó, chamou o onCreate da resultado activity, tá vendo? Então eu poderia pegar esse log e repetir ele nos outros momentos, nos outros eventos. Quais são os outros eventos? OnCreate, o que mais? OnStart. OnStart. Olha lá. OnStart. Aí. Chamou OnStart. O que mais? OnResume. Então vamos pegar nessa ordem aqui. Aí vai ficar assim, ó. OnCreate, OnStart, OnResume. Aí, OnResume. Beleza. Vai ficar assim, só pra gente estudar o ciclo de vida, tá? Olha lá, ficou OnCreate, OnStart, OnResume. Além disso, como essa activity vai ser finalizada, nós vamos clicar no fechar, ela vai ser finalizada, também é interessante nós o quê? Observarmos o OnPause, OnStop e OnDestroy. Então vamos colocar assim, ó. OnPause. E vamos pôr isso aqui, ó, pause. Porque 90% das coisas que nós vamos fazer no aplicativo vai estar relacionado ao ciclo de vida da activity. Ah, eu gostaria de limpar os campos quando a tela fosse fechada. Ah, eu gostaria de abrir uma mensagem quando a outra tela, antes da outra tela ser carregada. Então, muitas coisas você vai ter que fazer nesses intervalos. Então é interessante você entender em que momento que acontece cada um desse. Quando acontece cada um desse, é um momento que você tem para fazer alguma coisa que te interessa. Algum tratamento aí. Tá? Então, voltando aqui, on pause, depois on stop, on destroy.
Olha lá. On stop. E o outro é o quê? Destroy. Pronto. Olha só. Colocamos todos aqui. Existe todos também na de baixo? Na main? De baixo? Na main só tem o quê? On, create. Também tem, né? Também tem de todos, ó. On pause, on stop, on destroy. Só não tá na ordem, tá de ponta cabeça aqui. Esse aqui tá on create, on resume e on start. Esse tá... Ele não tá na ordem, tá? Ele não tá na mesma ordem. Esse resultado aqui, ó. Até porque a ordem não interessa, tá? A ordem dos métodos não interessa. A gente só colocou numa ordem aqui de métodos só para ficar um pouquinho mais coerente o estudo, para ficar igual o material ali. Mas não tem importância nenhuma a ordem. Eu posso colocar aqui, tanto faz, tá? Só lembrando, não é procedural aqui, tá? Beleza? Então vamos rodar isso aqui. No Activity, nesse aqui de Activity, ele não está mostrando a tag. Eu quero que ele mostre a tag na frente. Sabe por quê? Para a gente diferenciar de quem que ele está chamando. Olha lá. Se ele está chamando on destroy do main, on destroy do stop, do main ou do resultado. Eu vou pôr aqui a tag em todos eles, só para a gente acompanhar no log com mais precisão o que nós estamos enxergando. Só estou melhorando um pouquinho o que vai sair na impressão, para a gente saber o que nós estamos vendo. Tá ali, ó. Ao rodarmos esse aplicativo, olha só, ele carregou o aplicativo. No momento em que ele carregou o aplicativo, olha o que aconteceu. Ele carregou o aplicativo e lá embaixo, opa, aí, carregou. Deixa eu limpar isso aqui. Vou limpar isso aqui. Limpei, tá? Eu vou colocar uma chave aqui. Tá vendo? A chave tá assim, ó, main activity, né? Aqui é main activity e o outro é o quê? Eu vou chamar esse cara aqui de FDP main activity e o outro eu vou chamar do quê? FDP resultado activo. Por que eu fiz isso? Porque eu quero filtrar aqui o FDP. Aí eu quero ver os dois, ó. Aí eu quero ver os dois. Então vamos rodar isso aqui. Vou limpar tudo. Só vou deixar o FDP aqui, ó. E vou rodar. Carregou. Olha só. Opa, deu um probleminha aqui. Vamos de novo. Vou limpar isso aqui. Virou uma bagunça no meu celular aqui. Vamos de novo. Clicamos. Escolhemos o celular. Vamos para ele carregar. Carregou. Aí, carregou. Olha só que nosso log aqui, ó. O que ele trouxe? Como eu coloquei FDP, ele trouxe, na verdade, um monte de coisas, né? Mas o que nos chamou a atenção é esse cara aqui, ó. Olha lá. O meu filtro não foi muito bom não, tá? Eu tinha que melhorar esse meu filtro. Mas olha só, ele chamou o que eu gostei de mostrar. O onCreate, o onStart e o onResume da main, tá vendo? Da main. Já chamou o pause aí embaixo. Isso. Cadê o pause? O filtro bom ali chamou. Um pause e um stop. Só os que chamou. Porque você colocou sempre que chamou. Ah, é verdade. Chamou. Filtro bom é isso aqui, ó. Chamou. Aí, verdade, ó. Chamou, ficou legal esse filtro. Aí, ó. Chamou. Beleza. Por que ele deu o on pause e o on stop? Ah, olha o celular, a situação do celular no momento. Entendeu? E se eu fizer isso aqui? Olha lá o que ele fez. On, start novamente, ó. Perceba que ele saiu. Já é diferente da situação quando você carrega uma outra activity do próprio celular. Ó, perceba que ele deu on start, on resume. Voltou, ficou visível para o usuário.
Né? Vamos travar aqui a tela de novo. Travei a tela. Olha o que aconteceu. Pausou e estopou. Vamos ligar a tela de novo no celular. Olha lá. Start e resume. Ficou visível novamente para o usuário. Tá? Agora vamos fazer o cálculo. 1, 2. Vamos somar. Ele trouxe uma nova tela. Olha o que aconteceu aqui. O main, aconteceu algumas coisas com o main, ó, tá vendo? Ó? Quando eu chamei a última vez, ele tava start, não tava? Oh, perdão, ele tava resume, não deu? O que aconteceu com o de baixo agora? Ele deu um pause, ó. E o que aconteceu com o de cima? Resultado, ó. Create e start, ó. Então o outro deu um create e start. Agora eu vou fechar. O que aconteceu com o que tá... Com o que tá... Você já tava. Opa, você já tava? Você já aconteceu agora que você... Tá. Então o que aconteceu agora... Olha só, o que aconteceu com o de cima, quando eu fechei. Ele deu um pause no de cima. Tá vendo? Ele deu um pause no resultado, deu um start e resume no main, e deu um stop e destroy no resultado. Tipo assim, depois que o main... Opa! Agora bloqueou a tela. Depois que o main ganhou a prioridade novamente, ele foi carregado, tá vendo? No resume, aí ele foi lá no de baixo e destruiu de baixo. Ele não fez assim tudo de uma vez em cima. Ele primeiro colocou no pause o resultado, carregou de novo a main, a hora que viu que estava carregado, garantido, né? Ele falou, agora eu vou destruir o resultado. Então, se ele chamou o destroy, a próxima vez que nós chamarmos novamente, vai ser o start do result ou vai ser o onCreate dele? OnCreate? Então deixa eu verificar. Deixa eu sair aqui de novo da tela de bloqueio. Voltamos na tela main, lá, Start Resume. Vou de fato fazer uma conta novamente. O que aconteceu com ele? Create, Start, novamente, no de cima. E o main, o que aconteceu com o main? Deu stop, mas deu destroy? Não, a main não deu destroy. Então quer dizer que a main continua na memória. Se eu fechar, ele vai dar o Start e Resume novamente. Na primeira vez que você chamou a segunda tela... Uma coisa interessante aqui, observar, que nós temos que entender agora, é o seguinte. Você pode abrir aqui a primeira activity. Tá vendo a primeira activity? Ela tem uma coisa interessante aqui, ó, que é o seguinte. Nós precisamos, a todo momento, fazer um find view by ID e fazer um casting. Um find view by ID e um casting para podermos controlar ou manipular aquela view através da activity, beleza? Estão entendendo isso? E um outro detalhe é o que? É o evento clique volta e meia. Além da gente ter que acessar essas views, nós vamos estar constantemente tendo que manipular os eventos de clique. De botão, clique em lista, que nós vamos chegar lá e etc. Então existe um framework legal que nós vamos acrescentar no nosso projeto que vai nos facilitar esse processo de acessar os componentes de visualização e também de programar o clique. Vai nos ajudar muito. Tá? Então, esse framework é o Butternut. Olha só, esse framework é o Butternut. É bem bacana esse framework, tem bastante gente utilizando ele, e o objetivo dele é fazer um bind. O bind é uma técnica utilizada em outras linguagens, web principalmente. No JSF nós fizemos binds, né, das propriedades da tela com os controllers. Automaticamente nós fizemos vínculos dos campos de tela com propriedades dos controllers. E a mesma coisa nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer binds, ou seja, nós vamos vincular, através da notação bind, nós vamos vincular a um componente de tela já convertido, já com seu cache pronto. Ou seja, aquele find by ID vai morrer. A gente coloca assim, ó, @bind, que é a notação, colocamos o identificador do componente na tela e aonde que ele vai atribuir. Onde vai ser a propriedade que ele vai atribuir. Nesse caso aqui, ele tem 3 text views, no exemplo do site, 3 text views, né? E ele simplesmente fez o bind desses 3 text views. Aqui, substituindo aquele find view by ID. Então o que a gente precisa fazer? Apenas para inicializar o Butternut, a gente chama essa classe butternut.bindDis. Aqui nós passamos a activity atual e assim nós inicializamos ou
habilitamos o Border Knife naquela activity. Então, toda activity que você quiser usar esse recurso, você tem que colocar essa linha aqui. Mas, antes de tudo, nós temos que entender o seguinte. Beleza, aqui ele dá vários exemplos, né? Vários exemplos de como utilizar ele, vários modelos. E nós vamos ver aqui que é o seguinte, para baixar o Border Knife, olha só, nós vamos utilizar o Gradle, que é o nosso compilador automático, né? É o nosso gerenciador de dependências, é o Gradle. Então nós vamos copiar esse compile aqui, ó. Esse eu gostaria que você fizesse comigo. Já copia ele no seu projeto e cola ele dentro desse arquivinho de configuração. Olha só. Então, só repetindo, você entra aqui no site Border Knife, copia esse endereço e abrindo o seu aplicativo, lá embaixo no Gradle, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui o Gradle? Esse Gradle aqui, ó, tá vendo? Se você observar ele, é o Gradle. O de fora é aquele que a gente não mexe. E dentro da pasta app, nós temos aqui, ó, build.gradle, tá vendo? E aqui nós vamos acrescentar uma linha nova do compile. Ao acrescentarmos e salvarmos, automaticamente nós estamos habilitando o Gradle a baixar essa dependência, como no pão do Maven. Lembra do Maven? Nós trabalhamos no Maven? E aí você faz isso aqui, ó. Aqui em cima ele fala sync, ó. Sync now, ó. Sincronize agora. Perceba aqui embaixo ó, que ele está compilando, ó. Ele está compilando, você tem que observar isso aqui, ó, Gradle Builder. Ele está compilando. Depois que ele terminar de compilar, ele vai ter baixado essa dependência no seu projeto. Tá? E aí você vai poder visualizar ele aqui nas bibliotecas externas, tá vendo? External Libraries, você vai visualizar aqui, ó, tá aqui o Border Knife, ó. Tá vendo? Border Knife. Com certeza o Border Knife é uma expressão, né? Vai ser uma expressão aqui. A gente fala aqui a faca e a manteiga, né? Então, para nós aqui é a faca e o queijo, né? Então, é o nosso Border Knife aqui. Beleza? E ele baixou aqui o Border Knife. Uma vez que nós baixamos ele, já estamos prontos para utilizar ele. Tá? Como que utiliza ele? Conforme disse aqui o nosso manualzinho, né, no site dele, tá? É só colocar @bind em cima daquela propriedade, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, no onCreate, nós não falamos, ó, eu preciso carregar o edit text, eu preciso carregar o edit text. Não precisei carregar esse cara aqui, ó. Eu chamei assim, ó. Eu posso colocar isso aqui como propriedade, ó. Eu vou remover essas duas. Eu vou remover daqui de dentro do onCreate e vou colocar como propriedade, tá vendo? Coloquei como propriedade. Só entenda. Só observe. Vou tirar o final, só observe. Vou tirar o final dele aqui. Coloquei como propriedade. Vou tirar o casting. Tá. Vou tirar o casting. O find view by ID. Eu vou tirar o find view by ID dos dois. Tá vendo? Tá. Vou tirar. Tirei. Tá? Eu vou pegar esse carinha aqui e vou jogar em cima do primeiro. Ó. Esse vai ser o bind do Border Knife e jogo o ID do primeiro. E põe um ponto e vírgula aqui. Pronto, ele já fez isso para mim. Mesma coisa. O segundo, eu vou tirar essa referência dele, colocar um bind aqui. Ctrl+L. Pronto, olha só. Então eu fiz um bind naquele objeto e um bind. Agora aconteceu a mesma coisa. Nós temos ele agora aqui já injetado ou vinculado com a tela. A única coisa que vai faltar para a gente fazer funcionar esse Border Knife é o quê? Nós colocarmos o comando borderknife.bindDiz dentro do onCreate. Só isso, depois de setView. Depois de setContentView, nós temos que ativar o Border Knife. Só isso. Então a gente faz como? Borderknife.bind. E aqui nós colocamos diz. Opa. Já vou fazer a mesma coisa no resultado. Tá? Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês uma forma diferente de trabalhar com esse clique. Ó. Tá vendo? Clique. Ó. Tá vendo esses cliques? Olha como estão os cliques aqui. Ó. Eu fiz o clique do somar, o clique do subtrair, tudo programando por setOnClickListener. 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 O Border Knife permite nós trabalharmos isso aqui de forma mais simples.
Olha só que interessante. Como que a gente pode trabalhar com o Border Knife. Ao invés de ficarmos assim, ó, bt.set onClick listener, implementa um objeto anônimo, isso aqui o Border Knife vai fazer para nós. Basta nós criarmos um método, vou até apagar esse aqui, ó. Olha só. Vou tirar esse cara todinho, tá vendo? Vou tirar ele todinho de dentro do método onCreate, ó. Eu tirei o onClick do primeiro e vou tirar de dentro do método onCreate, vou colocar aqui embaixo. Só acompanhe para você pegar o raciocínio, depois eu vou deixar você fazer. Só acompanhe. Eu tirei do método onCreate, tá vendo? Tirei todo ele do método onCreate, todinho, certo? Ranquei ele do método onCreate e vou simplesmente criar um método public void somar. Somente isso. Ó. Vai ficar mais limpo o nosso código. Olha lá. Public método void somar. Olha, pronto. Apaga-se. Esse onClick deixa de existir. Esse cara deixa de existir. Ficou bem simples o método. Ó, só um método. Public void somar. E nós vamos dizer o seguinte. Esse somar vai ser chamado no onClick de quem? Do r.id.bt somar. Pronto. Já vinculamos aquele botão com esse método somar. Acabou. Ficou mais limpo o nosso código. Isso o Border Knife permite de fazer isso. Esse é o framework já nos ajudando. Então nós vamos ganhar muito desempenho, ao invés de criarmos todo dentro do onCreate aqui, ó. OnCreate, carrega botão, set onClick listener, carrega botão, set onClick listener, carrega botão, set onClick listener. Então nós vamos parar de carregar botão dessa forma. Nós não vamos mais precisar ficar carrega botão. Essa coisa de carregar botão morre. Ela morre. E agora nós vamos programar esse cara aqui, ó, lá fora também. Então ele vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, a mesma coisa. Eu vou apagar esse cara todinho. Na verdade eu vou apagar tudo isso aqui já. Todo esse cara. Vou deixar esse, tá vendo esse onClick aqui, ó? Tá mais fácil trabalhar nele, né? E aqui eu chamo de subtrair, né? Olha lá. Subtrair. Ele não tem nada. Só isso aqui, ó. Subtrair, ó. Olha como ficou o método subtrair. E aí vem aqui eu falo que onClick em quem mesmo? No r.id.bt subtrair. Ctrl L, está organizado o código. Então, olha como ficou limpo o nosso código. Ó, bt somar faz isso. Bt subtrair faz aquilo. Tá? E agora eu faço isso para quem também? Para o botão multiplicar, né? Eu mato aquela chamada, aquele find view by id. Tá vendo? Pego só essas 4 linhas aqui, ó. Vou apagar o resto. Ó. Mesma coisa. Vou vir aqui, vou criar o onCreate, o onClick. Em quem mesmo? r.id.bt. O que eu fiz agora? Multiplicar. Então, public void multiplicar. E aqui nós já vamos carregar a multiplicação. E por último, vou pegar esses 4 passos aqui, é do dividir, né? Então eu venho aqui, mesma coisa, onClick, r.id.dividir, acessei o botão, public void dividir, e salvamos aqui. Beleza? Então perceba que, olha como ficou o nosso onCreate. Olha como ficou o nosso onCreate. Ficou assim, imprima um log, chame o construtor da classe base, que é padrão, carregue o layout, carregue o Border Knife. Injete esses dois componentes de layout apenas porque nós queremos imprimir em algum lugar eles. Cadê? Perdão. Apenas porque nós precisamos acessar esses caras em algum lugar. Por exemplo, na hora de dividir, nós queremos acessar. Olha lá. Queremos acessar. Na hora de multiplicar, nós queremos acessar. Na hora de subtrair, nós queremos acessar. Na hora de somar, nós queremos acessar. Então, simplesmente limpamos todinho o código. Olha como ficou o código. Ficou bem limpo. Do que aquele monte de implementador, de listener, tudo dentro do onCreate. Nós separamos em vários métodos. Ficou até mais fácil de assimilar com o onClick. Por último, vou fazer aqui o resultado. Mesma coisa. Eu vou subir esse exemplo e nós vamos fazer o nosso
dojo de aplicativo, né? Então, no primeiro dojo nós fizemos um aplicativo de combustível, né? Análise de combustível, e nesse nós vamos fazer um conversor de unidade de medida, tá? Então, esse não vai ser gravado no dojo, porque é uma coisa que nós vamos dividir em equipes para fazer, mas já é o segundo aplicativo que nós vamos fazer usando, agora dessa vez, vamos fazer utilizando o Modern Knife, tá? Beleza? Então, deixa eu só implementar o Modern Knife aqui no resultado. Então, vamos lá comigo. Como que seria o Modern Knife aqui no resultado? Como que eu mudaria aqui esse onCreate? Como ficaria esse onCreate já com o Modern Knife agora? Me ajuda, Modern Knife, a precisar esse resultado. E aí? Primeira coisa, eu tinha que declarar os view ali, fazer um bind dele. Esse cara aqui, fazer um bind dele? Então, beleza. Então, vamos pegar esse carinha aqui, ó, do jeito que tá aqui, ó, e vamos colocar ele como uma propriedade, ponto e vírgula, certo? O ID dele qual que é? É esse cara aqui, não é? Opa. Peguei o ID dele. O que eu faço aqui em cima? Qual que é a tag? Qual que é a anotação? Bind. Pronto. Já fiz já modernizei a primeira propriedade aqui, o primeiro text view. Beleza? E agora? O que mais que dá para modernizar aqui? O botão, eu preciso carregar o botão? Não preciso mais carregar o botão. Por quê? Você tem Ah. arroba @onClick já carrega o botão e já implementa o listener nele. Então esse cara desaparece, certo? E esse finish aqui, ó? É o onClick de quem? Um clique no botão fechar, né? Então o que eu vou fazer? Eu posso apagar esse cara todinho aqui, ó. Não preciso mais dele. Cria um método, né? Public void fechar. Pode ser assim se eu quiser. Fechar. Que vai ter essa chamada. Quem que vai fechar? Um clique? Em quem? Pronto. Já modernizamos tudo aí. Hã? Só falta o que agora? Só falta o que agora? Qual que é? Nossa, mas ele E agora? simplifica muito. E aqui que eu preciso colocar aqui agora? precisa lá depois do set content view fazer alguma coisa. O Modern, ativar o Modern Knife. Modern-Knife.bind e aqui eu coloco o diesel. Isso aqui que ativa o Modern Knife. É esse cara aqui. Esse cara aqui que ativa ele. Ó. Ativamos, agora ele vai reconhecer essas anotações aqui. Ó. Carregou aqui e vai funcionar esse onClick aqui. Tá? Então eu vou subir esse exemplo e aí nós vamos começar a partir de agora o próximo aplicativo. Tá beleza? Vamos pegar esses últimos minutos de aula, vamos definir as equipes e já vamos começar o próximo aplicativo. E eu vou gravar a próxima aula com conteúdo novo. Olha só, acabei de carregar o aplicativo com já as alterações, né, com o uso do Modern Knife. Então vamos verificar o que aconteceu. Clicando aqui, no primeiro campo. Vou pôr aqui, ó, 10. No próximo, 50. Ok. Mais. Tudo funcionando com o Modern Knife. Ó. Fechar, mesma coisa. Então, dividir. Dividir? Dividir não está funcionando. Por que não está funcionando? Dividir. Hã? Aonde que tá? Onde que tá? Onde que tá o BO? Fala aí, Marcelo, o que aconteceu? Só falta abrir o resultado da nova. A gente só está calculando, mas não está chamando a nova. Vamos visualizar. É verdade, olha só. Tá vendo aqui, ó, só o somar que está chamando o resultado na próxima tela. Tá? E os outros não. E aí, como que faria para deixar isso aqui para todos, né? Para somar, para subtrair, para multiplicar? Eu poderia copiar esse código aqui, todinho, todos os métodos, né? Duplicar eles. Ou eu poderia fazer o quê? Eu poderia criar um método chamado irResultado, ou resultado, né? Então vou criar esse método aqui, ó. Public void resultado. Qual que é o parâmetro dele? Não é melhor mostrar o resultado? Pode ser. Qual que é o parâmetro dele? Pode ser. Vamos seguir a sugestão da Bárbara. Mostrar resultado. E agora?
Qual que é o parâmetro de entrada dele? Vai receber um double resultado. Ele vai ter que receber um double resultado, porque aqui em cima é soma, aqui é subtração, né? Então eu declaro aqui como double resultado, jogo o código que é comum para todo mundo e ponho aqui resultado. Pronto, tá ali. Somente isso. Agora eu chamo no somar, né? No somar eu chamo mostrar resultado, passando a soma. Na subtração, mostrar resultado, passando a subtração. E a mesma coisa em todos eles, né? Passando a multiplicação. E aqui mostrar resultado, passando a divisão. Beleza? Acho que agora vai funcionar. Vamos rodar de novo. Olha lá. Tá gravando, gente. Agora vamos tentar aqui. 10 dividido por 5. Aí divisão. Aí 2, ó. Deu o resultado. Multiplicação. Ah, e soma. Sucesso. Fechou? Então todos estão funcionando. Beleza, então agora vamos para o nosso dojo.